O treino de hoje é treino de peitoral para quem tem dores no ombro. Então, se você tem alunos que têm dores no ombro por causa de mau posicionamento da escápula, hoje você vai aprender como resolver esses problemas. E se você, que não é personal, mas treina e tem dores no ombro, hoje é a chance de você aprender a treinar correto para ter muito mais resultados sem sentir dor nenhuma. Vamos embora pro treino? Primeiro exercício, supino reto, articulado, pegada fechada. Primeira coisa que eu quero que você entenda, se você sente dores, isso não significa necessariamente que você vai precisar reduzir as cargas ou modificar necessariamente o exercício para poder tentar driblar a dor. O ideal é que você consiga corrigir essa dor para poder treinar intenso. Se você não tem um treinador que consiga corrigir as suas dores, aqui você vai aprender as dicas ideais para poder treinar pesado, estimular ao máximo a hipertrofia sem sentir dores no ombro. Então vem comigo que o primeiro exercício é um aquecimento, supino reto, articulado, pegada fechada, e o aquecimento é progressivo. Ou seja, a gente começa com um certo peso, abaixo de 50% do que a gente faz normalmente, e à medida que a gente vai progredindo as séries, a gente vai aumentando a carga até chegar na carga ideal utilizada no exercício. O primeiro detalhe que você precisa se atentar aqui é a execução do exercício. Alguns professores pedem para você retrair o máximo das escápulas e isso não é bom. Por quê? Primeiro, você trava o ombro, que precisa de uma certa mobilidade para poder fazer o movimento que tem que acontecer enquanto você faz o supino. Segundo, porque você diminui a execução muscular, ou seja, o quanto o músculo ele consegue se contrair e se alongar. O quanto ele consegue se contrair e se alongar também é um preditor da hipertrofia. Então, se você limita o quanto ele consegue contrair ou o quanto ele consegue alongar, você está limitando a hipertrofia. Na execução, você tem que entender o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é estufar o peito, manter o peito sempre aberto mesmo, bem estufado, mas sem aumentar em excesso a curvatura da lombar. Perceba que eu não faço uma hiperlordose. Eu simplesmente mantenho o alinhamento da coluna e o peito estufado. Quando você estufa o peito, automaticamente você já puxa a escápula para a posição correta. E a sacada é manter o peito estufado durante todo o movimento. E o maior erro das pessoas é esticou o cotovelo, jogou o ombro para frente, peito para dentro. Então, cotovelo esticado, peito estufado. Quando descer, mantenha o peito estufado ainda mais. E aí, as pessoas têm a tendência a chegar aqui e relaxar o ombro, colocando para frente. Perceba que o ombro ele é projetado para frente. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou colocando a escápula em inclinação anterior, perdendo a atividade do peitoral maior. Quando eu mantenho o peito estufado e as escápulas estabilizadas, mantendo uma leve contração e uma depressão da cintura escapular, o peito fica estufado, o ombro fica alinhado. Perceba a diferença aqui, com o peito estufado, com a escápula desalinhada e o peito para dentro. Consegue perceber que o ombro vai para trás? Ou seja, ele volta para a posição correta. E aí eu continuo a fazer o movimento com o peito sempre estufado. Segunda série do aquecimento, a gente coloca mais 10.
Outro erro muito comum é você pegar com a mão exatamente na altura do ombro. Pegou a mão na altura do ombro, você coloca o ombro em uma posição ruim para poder fazer essa adução horizontal. Então, qual que é o ideal? Perceba que o cotovelo está aqui na altura do ombro, o ideal é subir um pouquinho mais, o cotovelo ficar abaixo da linha do ombro. E aí eu consigo ter uma maior segurança na articulação do ombro, sem prejudicar a atividade do peitoral, ou seja, eu mantenho o estímulo para o peitoral, sem prejudicar a articulação do ombro. Isso é extremamente importante para você que tem dores no ombro ou para o seu aluno que tem dores no ombro quando vai fazer o supino. Então por isso que aqui o ideal não é a pegada mais aberta, sim a pegada mais fechada. E aí você pode olhar, olha, a flexão do cotovelo aqui é muito grande, então eu vou trabalhar bem o tríceps. Mas na verdade não é. Porque a força que eu vou fazer não é necessariamente para cima para poder esticar o cotovelo, e sim para dentro. Ou seja, o movimento aqui é nessa direção. Então a força que eu vou fazer não faz com que o tríceps seja trabalhado, a não ser que seja para estabilizar a articulação do ombro. Agora vai começar a série principal. 80 quilos cada lado. A ideia, a gente vai começar o treino agora, então. O aquecimento não conto como série, por quê? Porque fica abaixo do estímulo ideal para poder gerar hipertrofia. Então, série de aquecimento não se conta. Começo agora mantendo as repetições reservas, ou seja, faço uma média de repetições de 8. Por quê? A ideia não é ficar muito tempo sob tensão, a ideia é aumentar a intensidade da tensão, porque os nossos receptores musculares, os mecanorreceptores, eles têm a capacidade de diferenciar tanto a intensidade da tensão quanto o tempo sob tensão. E é a partir daí que ele vai direcionando as vias de sinalização para a hipertrofia. Lembra que a gente tem as vias que são estimuladas mais pela tensão e outras vias que são estimuladas mais pela acidez que acontece na musculatura. Então, um é estimulado muito pelo peso que a gente utiliza no treino e outra muito pela questão da acidose muscular que acontece quando a gente faz muitas repetições ou diminui o tempo de intervalo. Lembrando que a força que você tem que fazer sempre no supino, qualquer supino que você esteja fazendo, seja no articulado, seja na barra, a força que você tem que fazer é para tentar juntar as mãos. Segura firme a barra, se estiver fazendo na barra, e ao invés de empurrar a barra para cima, tenta juntar as mãos. Por consequência, você vai treinar mais o peitoral, ou seja, vai estimular mais o peitoral, só que a soma das forças vai dar uma força resultante subindo a barra em direção ao teto. Mas não quer dizer que, pelo fato da barra ter subido em direção ao teto, a força que você tem que fazer é para subir a barra em direção ao teto. Não. É para tentar juntar as mãos ao máximo. E aí você vai estimular muito mais o peitoral, tirar o estresse da articulação do ombro, tirar o estresse do músculo deltoide e do tríceps. Ou seja, você consegue isolar mais a musculatura alvo quando você foca mais no movimento que essa musculatura faz. Quando a gente pensa em um movimento linear, perceba aqui, minha mão está indo em uma direção reta lá para frente. Quando eu penso nesse movimento linear, eu estou pensando na força do peitoral, do deltoide e do tríceps. Porque o tríceps vai precisar sim estender o cotovelo para poder fazer o movimento linear. Quando eu penso em um movimento angular, que é esse daqui, perceba que eu estou aproximando as mãos. Quando eu penso nesse movimento angular, eu estou pensando só no músculo do deltoide, aliás, no músculo do peitoral, que é
ele é o responsável por fazer esse movimento. Então, se eu foco em fazer esse movimento, mesmo que eu esteja segurando a barra, o estímulo vai ser maior para o peitoral, não para o peitoral, deltoide e tríceps. E essa é a grande sacada. O que muita gente não entende é justamente esses detalhes que fazem com que você consiga estimular muito mais o músculo-alvo sem estimular os músculos acessórios. Mas já vai precisar de ajuda? Não, né? Então vamos embora. Vamos estar quente. Pior de tudo, velho. É com fome, né? Tá com fome, Major? Tô com fome, velho. Boa. Bem demais. Sempre. Diz ele que vai subir dia novo, eu quero só ver. Uma coisa que ninguém ensina nos treinos. Qual que é o seu limite? Muitas vezes você nem sabe qual que é o seu limite. E o problema de muitos treinadores é não entender também qual que é o limite do aluno. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos treinadores que eu conheço, eles não sabem levar o aluno ao seu limite. Quando eu falo isso imagina só, a gente começou com 80 quilos de cada lado. E, sinceramente, se eu estivesse treinando só hoje, 80 quilos eu ficaria aí. Henrique colocou mais 10 de cada lado e eu fiz as mesmas 8 repetições. Então perceba, só nisso, se a gente não precisasse aumentar a terceira série aqui, mais carga, eu continuaria de novo nos 90 quilos de cada lado, o que está abaixo do meu limite. Então a gente aumentou mais um pouquinho aqui para 100 quilos de cada lado e provavelmente agora é o meu limite. O que eu quero dizer? Se eu estivesse treinando só, estaria ainda nos 80 quilos de cada lado, não estaria dando o meu máximo e isso, por consequência, afetaria os resultados lá no final. Para você que é treinador, você tem que entender que o que seu aluno acha que é o limite, na verdade não está nem perto do seu limite. Já testei isso em alguns cursos que eu ministrei, onde eu perguntei qual que era a carga máxima de uma pessoa para fazer 12 repetições e a pessoa... Isso foi no hack, agachamento hack. A pessoa disse que era 40 quilos. A gente fez 25 repetições com 40 quilos, onde ela achava que era o máximo dela que ia chegar na falha. A gente aumentou o peso para 60 quilos. 60 quilos ela fez 20 repetições, isso 60 quilos de cada lado. Ela fez 20 repetições. E aí a gente aumentou para 70 quilos. Nos 70 quilos ela chegou nas 12 repetições falhando, mas já com a soma das fadigas da primeira e da segunda série. Então perceba, nem a gente mesmo sabe qual que é o nosso limite. Então se a gente não for testando e querendo cada vez mais superar o limite, a gente sempre vai ficar abaixo da nossa capacidade. Quando eu falo isso, é porque eu tenho uma filosofia muito fixada da musculação e da vida real. Na musculação a gente consegue expor isso com mais claridade. Mas se a gente pegar essa mesma filosofia e leva para a vida, para você se perguntar se não consigo estudar mais 5 minutos, ou não consigo estudar nesses 5 minutos. Eu não consigo lavar os pratos nesse tempo que eu tenho. Eu não consigo fazer alguma coisa que vai me agregar valor lá na frente. Mesmo que essa coisa seja muito pequena, por quê? No final das contas, o que vai contar é a soma dessas coisas pequenas que a gente faz, é o que vai determinar o quão longe a gente vai chegar. Então, tenha certeza de uma coisa. Você nunca sabe qual que é o seu limite. E um conselho que eu dou: sempre busque fazer mais. Você vai perceber como a sua vida vai mudar muito. Não só na musculação. Não tente só fazer uma repetição a mais, não tente só colocar 2 quilos a mais. Mas na sua vida mesmo, tente sempre fazer a mais.
sou fissurado pela musculação porque ela mostra que a gente sempre consegue mais e também porque a musculação, que muita gente vê como um trabalho muscular, eu vejo como um trabalho mental. É o inconsciente lutando contra o consciente. Consciente é o seguinte, você querer ser o melhor, você querer hipertrofiar, você querer ter a melhor estética, você querer tratar uma lesão. O seu inconsciente é quando você olha para o peso e automaticamente vem aquela voz na cabeça dizendo: esse peso está muito, você não vai conseguir, não tem ninguém para lhe ajudar. Então, perceba que enquanto você não treinar o inconsciente, ele sempre vai tentar trazer o máximo da sua segurança, evitando que você corra riscos. Por quê? Realmente você pode se machucar, mas não quer dizer que vai. Então o inconsciente ele vai persuadir você, ou o seu consciente, para dizer que você vai se machucar. Justamente para você não ter que pegar esse peso, para não gastar essa energia por uma questão de segurança. Então, treino da musculação é muito treino do consciente contra o inconsciente. Quanto mais o consciente estiver vencendo, você mostrando, independente de quanto o inconsciente estiver tentando persuadir a você a não fazer, você de forma consciente fazendo. Esse é o grande segredo. Por isso que algumas pessoas têm sucesso, outras pessoas não têm sucesso. As pessoas que têm sucesso, elas controlam o inconsciente, ou seja, independente do que o inconsciente fale, ela vai lá e faz para mostrar que o inconsciente está errado. E isso acontece porque a gente tem uma infância de muitas pessoas falando frases negativas, dizendo que você não consegue, dizendo que é impossível, dizendo que é difícil. Isso vai ficando enraizado na nossa cabeça até que você chegue na hora de ser provado. E uma das horas de ser provado é justamente no treino. E agora a gente vai fazer supino inclinado com a pegada fechada, dando prioridade aí aos feixes superiores, essa região mais superior do peitoral. E agora o foco da gente vai ser trabalhar essa região mais superior, já que é um déficit que a gente tem. Eu ia começar já. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai manter a mesma técnica que a gente usou no supino reto articulado. Por quê? Essa técnica, ela é universal. Se você for treinar peitoral, qualquer exercício de peitoral, você tem que aplicar essa técnica que eu te mostrei no supino reto articulado. Só que agora, qual que é a diferença de estímulo? Agora a carga não é tão alta a ponto de a gente fazer só 8 repetições, tentar fazer 12 repetições. Agora a gente já pode chegar até a falha e o intervalo também vai permanecer o mesmo do primeiro. Porém, a única diferença é que aqui a gente vai tentar chegar na falha. No terceiro exercício, terceiro e último exercício de peitoral, é que a gente vai diminuir o tempo de intervalo, tentar também sempre chegar na falha e, se possível, ultrapassar a falha fazendo um drop set ou fazendo um método roubado ou qualquer coisa parecida. Mas a ideia é ultrapassar a falha, diminuir o tempo de intervalo para aumentar a acidez na musculatura, aumentar o lactato na musculatura através da hipóxia muscular, porque isso também vai fazer com que a gente estimule outras vias de sinalização para a hipertrofia. Perceba o seguinte, as pessoas têm a mania de deitar aqui e já fazer o exercício com o ombro projetado para frente, tá? Perceba que eu deito, estufo o peito, e aí com o peito estufado é que eu vou fazer o movimento.
Aqui é o seguinte, a partir do segundo exercício, quanto mais próximo da falha você tiver, mais estímulo para hipertrofia você vai entregar para sua musculatura. Enquanto ao número de exercícios, 3 exercícios, 3 séries cada exercício, totalizando 9 séries por dia de treino. Como eu faço esse treino 2 vezes na semana, dá um total de 18 séries por semana. De 5 até 10 séries por dia é o ideal por grupo muscular. Isso quando a gente fala de volume máximo adaptável, ou seja, que gera hipertrofia. Quando a gente fala de volume máximo recuperável, que é aquele volume máximo que a gente consegue dar para a musculatura por dia, que o músculo consegue se recuperar, aí a gente fala de 15. Mas essas 15 a gente só faz em períodos de overreaching, ou seja, um sobretreinamento, que não é o caso agora. Isso a gente chama também na periodização de fase de choque, quando a gente sobe demais esse volume a ponto de quebrar esse platô da musculatura e da adaptação da musculatura. Mas isso fica para uma outra conversa em um outro vídeo. Tá não, isso tudo, pô, deve estar uns 32, 33. Treino de hoje, treino de peitoral, deltoides anteriores. Olha quem tá aqui. Sérgio, mais conhecido como Maurição. Henrique, porque a gente está gravando esse treino de peitoral para soltar no YouTube na próxima semana. Mas já fica ligado aqui, essa semana tem o vídeo da minha avaliação e o vídeo de dorsais para você já saber como é que tá meu shape e já acompanhar meu primeiro treino de dorsal para já entender quais são os desvios posturais que eu preciso corrigir para poder evitar as lesões. Então, se você ainda não me segue, corre lá no meu canal e já começa a seguir. Tem muitos vídeos vindo por aí. Tem que tomar quantas garrafas de treino? O treino é no mínimo 1,5 litro. Vou lançar um projeto aí pra mim e pro Sérgio. Olha, vou até dar Lançar o projeto do Sérgio. Olha. Tá bem perto. Só um pouquinho. Nada que um ano de treino não resolva. E um BCAzinho. Um BCAzinho. Comendo o quê? Oh, Fazendo a dieta. fazendo uma dietazinha aí, pô, focado. Eu vou pegar a dieta do céu com surpresa. Safadeza da porra. Hã? Mas já pega mais. Eita. Pega mais embaixo nessa aqui. Pode ir lá. Vamos! Bora, meu irmão. Força. Vai. Se você é meu seguidor, é inscrito no canal, é de Maceió, tem dores em qualquer região do corpo, fala comigo porque a gente vai marcar um treino, o Sérgio vai filmar e você vai ver como é treinar pesado, treinar intenso, sem sentir dores. Deixa aqui nos comentários que eu vou olhar um por um. Não importa se você é homem, se você é mulher, deixa aqui nos comentários se você tem dor em alguma região, porque você pode ser escolhido para treinar comigo aqui na Forma Fit Club. Deixa aqui os comentários. Ô, Serginho, o que é que tá acontecendo com o cara, hein? Essas calorias dele estão baixando, ele tá ficando fraco. Irmão, só comi 5 ovos. Hoje, agora. 5 ovos antes de vir. E uma bananinha cozinhada. Toda, uma bananinha toda. Bananinha cozinhada. Uma banana da terra, pequena.
Só os 5 ovos que você comeu Já já tá mais bate a minha calórico que caloria das 2 refeições que eu Aí, fiz. cada um na sua fase, viu? Olha. Olha aí. Não é nada, viu? Porque quando eu tô treinando aqui fudido, ele fica na tiração de onda com a minha cara. Agora minha Sim. vez. Minha vez agora. Aí. Ainda Não vou nem levantar porque sem fazer a manipulação da água, ainda. enche. Pra fazer cardio, que ontem você fez primeiro, não foi? Fiz, cara. Comecei os carros Depois de ontem. mais de um mês de dieta, comecei a fazer os cardio. Só na dieta, na raça mesmo. Ah, não. Tava só Tá na usando a raça estratégia aí momentânea dele aí. da dieta. Ver como o metabolismo responde. Ver como ele responde. O peso continua caindo, mesmo sem o cardio. Mas aí, como faltam 4 semanas, em média, resolvi adicionar o cardio para ter um volume de resultado um pouco maior. E já consegui ver a estratégia de carb-up, de água. Se eu preciso continuar reduzindo as calorias, se eu preciso continuar aumentando o gasto calórico. Porque esse feeling é importante na fase final agora. Então, quanto mais feeling, quanto mais feedback eu tiver do meu corpo, melhor. Sem falar que o cardio agora aumenta ainda mais a sensibilidade à insulina, né? E aí, quando eu fizer o carb-up, Vou melhorar. o negócio vai ficar bom. Tô de raiva agora. 12, viu? Quero ver 12. Bora. 4. Força. Vai. Melhor. Vamos. Desce devagar. Desce devagar. Checkmate. Mesmo esquema que eu falei no início do vídeo. Se dependesse de mim, estaria fazendo com 5 quilos a menos de cada lado. Isso, obviamente, iria resultar no progresso que eu ia ter e, claro, no resultado final. Pra querer perguntar, 5 quilos faz nem diferença. 5 quilos, quando você já tá pegando seu máximo e fadigado, até 2 quilos faz diferença, velho. Ele tava focado em explicar o detalhe do ombro e eu só aqui, ó. Seis? Oxi! Tá reconhecendo, né? Você quer diminuir no meio da cidade? Nem assim, nem assim. Aí é foda. Olha, parece, sabe o que? A mesma situação que eu falei do Alex. Tá treinando com o Alex à noite com uma carga menor, 2 vezes por semana. Aí no primeiro treino da semana, o cacete da porra, chega no segundo treino e tá baixando as cargas. Bota a mola, mas a caloria baixou, mas a força. Terceiro exercício, crossover na polia baixa. Qual que é a sacada aqui? Fazer com o cotovelo flexionado, porque lembra da sacada que eu dei lá no primeiro exercício? A gente não vai fazer força para empurrar, a gente vai fazer força para juntar. E aí a força para juntar é o peitoral quem faz. Se fosse para empurrar, um peitoral, deltoides e tríceps estaria na jogada. Aqui, muitas pessoas podem achar que o tríceps vai ser trabalhado com muita eficiência. Não vai. Por quê? Porque a força, ou seja, a resistência, está justamente em cima do antebraço. Então, como está em cima do antebraço, passando na articulação do cotovelo, eu não tenho resistência para o cotovelo. Com o braço aberto, eu preciso utilizar mais o bíceps.
Sem falar que, flexionando o cotovelo, eu tenho uma estabilidade muito maior da articulação do ombro. Então, essa estabilidade maior na articulação do ombro faz com que eu tenha mais segurança e também tenha mais estímulo para o peitoral, porque eu aumento a execução muscular do peitoral. E aí, tudo certo? Certinho, pai. Quem quiser que fique sem. Quando eu venho pra cá, ele já faz a cara. Já tá treinado, cara. Tem massa tirar foto dele aí agora. Agora você para de falar. Tudo. Terceira série, ou seja, a última série do último exercício. Agora eu vou aplicar uma técnica de treino, que é justamente fazer ou drop set ou strip set. Como é isso? Começar com a carga alta. Não vou conseguir fazer as 12 repetições, isso eu já sei, já tenho uma plena consciência. Quando eu falhar, vou diminuir a carga, continuar fazendo o movimento. Falhei de novo, diminuo a carga de novo, continuo fazendo o movimento. Agora, para ultrapassar a falha. Vamos mais, jovem, tem mais. Mas perceba o seguinte, ultrapassar a falha não significa perder a técnica. Tem que manter a técnica e falhar mantendo essa técnica. Vai dar uma pausa. Vai. Dá mais. Mais. Bora. Insiste. É uma mesmo. Sim. Vai. Explode. Bora, Léo. 2. Oh, melhor. Lá em cima. Lá em cima. Vai lá. Tenta fazer umas dicas aí. Drop. Boa, Maja, vai. Vai. Mais. Dá mais. Mais 2, é assim. Tá melhor. O que acontece? Duas coisas que vai limitar e fazer você falhar. A questão do acoplamento do cálcio dentro da musculatura e o acúmulo do lactato, ou seja, a falta de oxigênio na musculatura. Isso vai fazer com que, mesmo que você tenha um consciente muito forte e mande estímulo neural para a musculatura não vai responder. Então, quando chegar nesse ponto de você insistir em fazer o movimento de contrair a musculatura e a musculatura não responder, aí você chegou na falha. Muitas pessoas
desistem e não mandam nem o estímulo neural para a musculatura e acham que falharam. Então, quanto mais o treinador tiver esse feeling de saber quando realmente a pessoa desistiu de fazer ou quando a pessoa mandou o estímulo neural e o músculo não respondeu, vai ter destaque na profissão, sem dúvida nenhuma. Perceba aqui, ó. A técnica do primeiro exercício lá é mantida aqui também. Cotovelo abaixo da linha do ombro, peito sempre estufado e sem projetar os ombros para frente. Treino de peitoral finalizado e olha só o detalhe. Se o seu aluno ainda sente dores no ombro durante o exercício de peitoral, o músculo redondo maior é o principal causador dessas dores. É óbvio que você precisa saber qual que é o problema do seu aluno. Se é uma tendinite no manguito rotador, se é um pinçamento subacromial. Então esses detalhes vai fazer total diferença, mas uma coisa é certa, se você souber manipular o músculo redondo maior do seu aluno, com certeza você vai acabar com as dores dele e fazer ele treinar pesado. E lembra, você não precisa só mostrar para ele ou falar para ele que você tem um conhecimento. Você precisa mostrar e fazer ele sentir que você tem um conhecimento e que ele treinou pesado. Por quê? A gente é muito sentimental, nós somos muito sentimentais. Então, tudo que mexer no nosso sentimento vai com certeza deixar uma marca muito mais forte na nossa lembrança. Então, com certeza, as sensações emocionais que você já teve as lembranças mais marcantes que você tem hoje. Então, quanto mais o seu aluno sentir o treino mais pesado, trabalhando mais a musculatura alvo, mais ele vai lembrar de você quando for treinar e mais ele vai te colocar mais alto no pedestal. Então isso faz total diferença. Não basta você falar para o seu aluno que sabe ou falar um monte de termos técnicos. Você tem que mostrar para ele e ele tem que sentir. Então fazendo isso, essa manipulação, você vai aprender a tratar as dores no ombro do seu aluno e fazer ele treinar pesado, que consequentemente vai gerar mais resultados, seja no tratamento das dores, quanto na estética do seu aluno. E claro, eu ensino isso daqui dentro do Dominando o Tratamento de Lesões, onde você aprende a tratar todas as lesões, todas as dores mais comuns dentro da academia, seja do ombro, do joelho, do quadril, lombar, da escápula, cervical, tudo dentro do Dominando o Tratamento de Lesões. Embaixo vai ter um link, caso as vagas não estejam abertas, você entrar na lista de espera. Henriqueta, brigadão pelo treino, dê sua declaração aí. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E outra coisa, viu? Dominando o Tratamento de Lesões, eu faço parte do curso e sem dúvida nenhuma dá um direcionamento extraordinário para você conseguir resolver as dores dos seus alunos e se sentir mais seguro, né, na hora de você falar sobre o conteúdo e também sobre falar para o seu aluno e mostrar para ele, como o Leandro falou agora, a questão de você ir lá fazer a situação sanar e o aluno se sentir leve, treinar muito bem, com mais eficiência, sem as dores. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Depois que eu comecei a trabalhar com tratamento de lesões, que eu comecei a tratar as dores dos alunos, sabe aquela sensação de que, puta merda, nasci pra isso, essa é a minha missão no mundo, agora eu sei qual que é a minha missão. Essa sensação é simplesmente libertadora. E você tem essa sensação quando você trata a lesão do seu aluno, questão de minutos, utilizando o Dominando o Tratamento de Lesões, porque essa é a lógica, é você conseguir acabar com as dores dos seus alunos em questão de minutos, para que não atrapalhe no treino e para que seu aluno também não precise ficar gastando dinheiro com remédios, com fisioterapeutas e nem sendo atrapalhado durante o dia todo por causa dessas dores que incomoda muito. E com certeza o seu aluno pagaria qualquer dinheiro para poder se livrar dessas dores. Assim que, como com você, com toda certeza, também pagaria qualquer dinheiro para poder se livrar de qualquer dor que você estivesse tendo. Então, é simplesmente libertador o conhecimento do curso Dominando o Tratamento de Lesões. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque tem muito mais conteúdos como esse aqui no canal, onde você vai entender sobre periodização, sobre tratamento de lesões, sobre correção postural, sobre biomecânica e sobre musculação em geral. Um grande abraço para você, a gente se encontra no próximo vídeo.